Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta. Eu estava meditando agora um pouco na palavra de Deus e acabei sendo orientado por Deus para trazer uma palavra para os nossos corações nesta oportunidade, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, a partir do verso 1. Uma palavra bastante maravilhosa. E vamos meditar um pouco. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Com certeza Deus vai falar com você, vai nos alertar através da sua palavra. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias começou ouvindo a voz de Deus. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A primeira ordem de Deus aqui é levantar. Levanta-te e desce. O segredo aqui é levantar. O que fala? Levanta-te e desce à casa do oleiro. O homem tem que se colocar de pé, se levantar através da fé, da convicção e da certeza da vitória. O homem não pode ficar com os joelhos desconjuntados. Ele não pode ficar para baixo. Espiritualmente falando, ele tem que crer. Ele tem que se colocar numa posição de destaque, de pé, diante do Todo-Poderoso. E no momento que ele se sentir que ele está de pé, ele começa a descer. Ele começa a descer. O primeiro processo é se colocar de pé, o segundo é descer. Descer no sentido de se humilhar, no sentido de repreender o espírito exaltado e descer, e reconhecer que ele precisa de Deus e que Deus pode fazer algo tremendo na sua vida, se ele assim o fizer. Descendo, se humilhando, buscando, entrando na presença de Deus, através do descer, do se humilhar, com certeza você terá vitória. A ordem foi descer na casa do oleiro, porque ali Deus queria mostrar algo tremendo para Jeremias, a respeito da casa de Israel. Israel estava longe de Deus. Israel estava em desobediência, em falta diante de Deus. E eles precisavam ouvir a voz de Deus. E Deus escolheu o profeta Jeremias, para poder levar a palavra desculpa aí, irmãos,
a palavra do Senhor para eles, para que eles pudessem entender a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que Jeremias obedeceu à voz de Deus e ele desceu à casa do oleiro. E quando ele chegou lá, ele viu que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Estava trabalhando, construindo um vaso. E a roda rodava e ele trabalhava com as mãos para modelar o vaso da maneira que ele sentia no seu coração e via com seus olhos para que pudesse realizar o projeto que estava na sua mente. Então, nós vemos que ele desceu à casa do oleiro e lá ele viu estar o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Irmãos, essa palavra é uma palavra digna de toda aceitação. Esse oleiro aqui é o próprio Deus. Entendeu? E ele construiu muitos barros, muitos vasos de barro, que é o ser humano. Mas, por causa da desobediência, do descuido, do pecado, as pessoas se quebraram. As pessoas se afastaram de Deus. A casa de Israel. Deus está falando com a casa de Israel. É como um vaso. Entendeu? Para Deus é vaso. Ele que construiu, ele que fez. E a Bíblia diz que o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha bem o que Deus está dizendo aqui. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Porque o oleiro pegou de novo aquele vaso quebrado, amassou de novo o barro, modelou outro vaso, vamos dizer, com aparência diferente, mas um vaso conforme ele quis fazer. Ele modelou. Então tem pessoas que precisam ser quebrada. Tem vaso que precisa ser quebrado para fazer de novo. Para reconstruir de novo. Mas Deus não está falando aqui somente com pessoas, literalmente. Está falando com nações. Com povos. Com línguas e nações. Essa é a palavra do Senhor. E o vaso que ele fazia quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer-lhe outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor outra vez a Jeremias, dizendo: porventura não poderei fazer de vós como fez este oleiro? Então Deus ele tem um trabalhar especial com a casa de Israel, com o povo dele. Entendeu? Às vezes precisa quebrar para poder edificar novamente. Por isso que quando você vê alguém passando por alguma provação, alguma luta, não precisa se desesperar. Deixa a mão de Deus trabalhar na vida desta pessoa. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós estamos na mão de Deus.
Alguém pode até falar assim, mas Deus está falando aí com Israel. E quem é Israel, se não for nós? Você nunca aprendeu ainda que o Israel de Deus é a igreja do Senhor hoje na terra? E os vasos, a maioria dos vasos estão quebrados. Quebraram. Estão destruídos. Profetizando mentira, engano. Falando coisa que não deve. Praticando coisas que está entristecendo o Senhor. Mas Deus pode pegar esse vaso novamente, amassá-lo, esse vaso trincado, quebrado, amassar ele novamente e fazer um outro vaso conforme parecer bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer? E ele pode fazer. Olha bem o que ele diz aqui. No momento em que falar contra uma nação. Olha bem aqui. No momento em que eu falar contra... No momento em que falar, quer dizer, quando Jeremias falasse, profetizasse contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para construir. Tem nação que para ser construída tem que ser derrubada. E quem faz isso é Deus. Mas ele usa os seus profetas para profetizar. Mas não essas profecias que a gente ouve por aí de meninice, entendeu? Profecias mentirosas, enganosas. Que a gente vê nas redes sociais as pessoas querendo like, querendo status no YouTube e fica mentindo. E para a tristeza minha e nossa, até cristão praticando esse tipo de coisa, achando que as pessoas, muitos vão acreditar naquilo que ele está falando, porque são simples, mas as pessoas que têm o Espírito de Deus jamais se deixam levar por essas babaquice, por essas coisas que as pessoas ficam falando por aí, dizendo que está sendo usado por Deus. Agora, não estou aqui generalizando todo. Eu sei que tem irmãos que ele é usado por Deus. Quando Deus manda falar, tem que falar. Entendeu? Não pode negar de falar. No momento em que eu falar contra uma nação, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar, e para derribar e para construir. Deus fez isso muito com nações no início. Derribava nações e levantava de novo humilhado. E muitos se levantavam humilhados de novo. Entendeu? Se o tal reino contra qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Alguém pode pensar assim, então Deus é mau, ele faz esse tipo de coisa. Não, Deus não é mau. Deus, ele derriba reino, nações, para aproveitar ela. Faz ela passar por momentos difíceis, por vales difíceis, para que ela reconheça que existe um Deus no controle de tudo, porque Deus vai trabalhar na vida dela, dessa nação, e vai fazer uma nação diferente. Ela vai levantar uma nação humilhada na presença de Deus. Entendeu? Seu tal reino, contra qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria a ela. Pega essa palavra para você. Faça um exame
uma reflexão sobre a sua vida. Como que está a sua vida, como está o seu altar diante de Deus. Se você estiver brincando com Deus, se você estiver pisando na palavra de Deus, Deus vai te quebrar. Ele vai te quebrar. Ele vai te humilhar. E ele vai pegar você nas mãos e vai te amassar. E vai fazer de você um outro vaso conforme ele achar melhor fazer. Essa palavra ela serve para os cristãos que estão brincando com Deus. E ela serve também para as nações que estão brincando com Deus. Isso que está sendo feito, que os Estados Unidos está fazendo com as nações, irmão, é o fim dos Estados Unidos. Anote essa palavra aí, esse texto bíblico, como uma profecia. E anote o que eu estou falando como uma profecia de Deus. Eu desejo mal para eles? Não. Mas eles brincaram. Eles foram uma nação muito abençoada no início. O povo buscava a Deus, o povo se humilhava, mas deixou-se levar pelo orgulho, pelo poder e pelo dinheiro. E hoje eles não respeitam ninguém e acham que pode humilhar todo mundo. Entendeu? É o fim deles. Deus irá quebrar os Estados Unidos para aproveitar os vasos bons, os vasos trincados que tem lá. Ele vai trabalhar na vida dessas pessoas. E eles vão ser humilhados, vão ser amassados e vão ser edificados novamente para a glória do nome do Senhor. Isso aí serve para todas as nações do mundo, serve para o Brasil. Se o Brasil continuar da maneira que vai, cristãos dizendo que são cristãos, fazendo politicagem, mentindo nas redes sociais, dizendo que Deus que está fazendo isso e Deus não está fazendo esse tipo de coisa. Deus pode quebrar o Brasil para aproveitar esse povo, entendeu? Para que se o povo se arrepender dos seus pecados, se humilhar na presença de Deus, Deus possa fazê-lo novamente um vaso de honra na sua presença. Do contrário, vai acontecer coisas terríveis com o Brasil, com os Estados Unidos e com muitos países. Nação contra nação, reino contra reino. Mas Deus vai aproveitar o seu povo e através dos acontecimentos que vai acontecer no mundo, muitos buscarão ao Senhor. Ao invés de ficar mentindo aí nas redes sociais, vão buscar o Senhor. Vão se humilhar na presença do Senhor e vão ser reedificados novamente um vaso bom, puro, feito de novo na presença de Deus para a glória do nome do Senhor. Fique com esta palavra, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like e faça o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.